Novidade! Estamos aqui! Oh, como prometido, hein? Eu estou aqui juntamente com meu amigo Juliano. Prazer, irmãos. Aê, maravilha! Qual a novidade, hein? Que novidade nós vamos trazer para esse público aí que tem nos assistido? A novidade é lições bíblicas, né? A partir de hoje, no canal do irmão Roberto. Um leve comentário, né, sobre a lição para que os irmãos se sintam motivados a participar. Bacana! E é muito gratificante a gente participar de uma lição como essa que vem aí pela frente. E mesmo porque, né, ô Juliano, eu acho que o temor de muita gente que às vezes não vai na escola dominical, que fica daquele jeito muito teórico, teológico, e a ideia aqui é a gente desvencilhar desse tipo de prisão, né? Eu acho que a pessoa fica meio presa. Não, se solte, a gente está aqui para ajudar eles, né? A se soltar mais, chegar lá na sala de aula junto com o pastor dele lá, tirar dúvida, né? Interagir, enfim, né? Participar, porque a visão que a gente tem é que a escola bíblica é de velhos, né? E isso não é verdade. A escola bíblica ela exige pensamento, exige uma análise fria, se você tem que pensar para você participar da escola bíblica, e não é de velhos, não. Pelo contrário, hoje é muito popular a escola bíblica entre os jovens. Maravilha. Bom, vamos lá. Ó, só para fazer um resuminho dessa introdução que a gente vai fazer aqui, como eu disse lá no link, ó, a novidade, essa aqui para você internauta que talvez você não saiba o que é isso, é uma revista que nós chamamos da Escola Bíblica Dominical, que no caso a CPAD quem faz, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre que está começando agora, nesse próximo domingo, no dia 3 de abril, o tema desse trimestre está muito bacana. Está dizendo assim, ó, maravilhosa graça. Tempo em que vivemos, tempo da graça. E aqui fala assim, ó, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Que coisa, né? O Evangelho de Jesus Cristo lá em Romanos. Então quer dizer, as boas novas lá para o povo de Romanos, lá de Roma, né? Sim, é o Evangelho que liberta, né? É o Evangelho que tira as pessoas da engrenagem, daquela coisa morta que só anda e não funciona. Paulo tinha uma preocupação sobre isso, né, Sim. Juliano? Eu vejo que Paulo tinha esse sentimento. Vamos esclarecer, vamos deixar fácil. Ou seja, vamos deixar a liberdade mais aberta sobre Jesus ao povo. Isso. Era isso, né? É isso mesmo. A liberdade cristã, né? A liberdade de você viver e você olhar para um pecado e falar assim, não, eu não quero porque eu não sinto a mínima vontade disso porque Jesus me libertou. Ao contrário do que as pessoas que vivem presas e falam, eu não posso. Tem uma diferença muito grande que Paulo esmiuça, né, ao longo dessa carta. Bacana. Bom, então a gente vai fazer uma pequena introdução, é o seguinte, ó. Só para você entender. Lá, a própria lição está pautada no tema principal de Romanos, tá? Então, se você pegar a tua Bíblia aí sagrada, Paulo ele colocou alguns itens muito importantes em Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Ali ele está fazendo uma apresentação dele, falando o porquê que ele foi chamado por Cristo, enfim. Mas eu vou só comentar aqui, que eu acho que o texto áureo, eu acho que está muito forte, né? Sim. Você viu que ele fala, Paulo faz uma declaração aqui muito forte. Ele fala assim, ó, só para você, talvez você já ficou meio envergonhado, assim, né? Alguém perguntou para você sobre Cristo. Ai, tem gente que fica meio com vergonha. Olha o que Paulo fala. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Olha, já começa falando assim, de Cristo, o Evangelho de Cristo, quer dizer, das boas notícias de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele entra nas questões, né, do povo lá dele. Primeiro para os judeus e também depois para o grego, enfim. Mas ele dá uma declaração de experiência pessoal, né? Sim, sem dúvida, que ele fala sobre a experiência pessoal dele, de viver preso ao judaísmo e depois ser liberto pelo Evangelho de Deus.
de Jesus Cristo. E é uma declaração que... E você aí, você já experimentou o poder de Deus? Você sabe o que é isso? Talvez você já clamou e falou, eu preciso do poder de Deus. Eu te convido, vai numa igreja próxima à tua que está, no caso eu te recomendo alguma das nossas igrejas, mas tem a igreja próxima, seja qual for aí, a igreja cristã, pentecostal, enfim, a que você mais se adequar. Procura lá a pessoa sobre esse assunto de ensinamentos bíblicos e vai te detalhar o que é o poder de Deus. Amém? Então, tem novidade para você aí. Voltando no tema de Paulo. Paulo estava com aquela experiência e ele falou, não vai ficar comigo não. Eu tenho que levar essa experiência que eu tive com Cristo, desse poder de Deus, eu tenho que levar, né? Sim, levar para frente. E a experiência de quem lê essa carta é tão forte que o escritor da revistinha cita assim: aquele que faz um estudo sistemático e cuidadoso dessa carta nunca mais será o mesmo. Que bacana! E aí, você quer ficar do mesmo jeito ou você quer mudança? Eu te convido a estudar essa lição, hein? Eu vejo que é uma declaração forte. Depois veremos aqui. A gente está tentando fazer esse vídeo bem de uma forma sucinta para que você possa ter aquela visão diferente sobre essa carta que Paulo escreve lá para o pessoal de Roma e o que foi na vida dele. Ele não quer guardar para ele, ele quer levar para todo mundo. Então, ele está falando sobre a liberdade cristã. O que é essa liberdade? Lê para nós, Juliano, só para entender um pouco, que lá no Antigo Testamento fala sobre a questão de liberdade. Só para vocês entenderem, um detalhinho aí, antes da gente entrar a fundo, presta atenção. Vou ler em Levítico 26, versículo 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Então quer dizer que o jugo deixa a pessoa de cabeça para baixo. Tá aí? A liberdade cristã quer te levantar a cabeça. Lá no Antigo Testamento já está falando. E Paulo aqui vai falar justamente isso. Ele experimentou isso. E é o versículo que diz que ele não sente vergonha, né? Ele andava de cabeça erguida. Pronto. Eu não me envergonho. Eu também não. Se Paulo fala assim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não se envergonhe não. Tá tendo vergonha? Experimenta mais do poder de Deus. Você vai começar a ter esse sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Bom, vamos continuar. Eu estou querendo entender o seguinte. O tema principal dessa carta, Paulo vai escrever lá para esse povo de Roma. Mas ele tem cuidado, ele tem alguns cuidados. Bom, ele aqui declara a autoria de quem? É dele mesmo, é isso, né, Júlio? A autoria de Paulo. Paulo. E locais e data? Foi aproximadamente 56 depois de Cristo. E a localidade é Corinto. Ele estava pregando em Corinto e escreveu essa carta aos romanos. E o interessante é notar que ele estava em situação de aperto em Corinto. E o público-alvo dele em Roma também estava em aperto. Então aí Deus trabalha de uma forma muito grande que a gente vai ver no decorrer da revista. Que coisa, hein? Paulo estava falando, não é poder de Deus, mudou minha vida, eu preciso mudar a vida de gente lá que está vivendo cabeça baixa, né? Sim. Pelo jeito ele está aqui falando, vamos mandar alguma coisa lá de bênção para esse povo, né? Sim. Bom, a gente vai entender também que nessa lição fala sobre algumas formas que Paulo cuidou. Então ele fala, ele mesmo é o autor, como o Juliano já comentou aqui, o local e data e tudo mais, para onde foi endereçada, foi para Roma. E agora a forma, a comunicação que ele queria ter com esse povo de Roma, ele se preocupava também, né, Juliano? Eu Sim. vejo que é uma preocupação dele aqui, quando ele fala, o escritor fala aqui, né, da revista, a forma literária, quer dizer, ele queria escrever bem na linguagem do povo lá, né? Sim, ele escreveu uma carta simples, né, objetiva, e ele questionava o sistema falido.
Ele questionava o sistema que não trazia vida para as pessoas. Aliás, descia a cabeça do povo, Descia né? a cabeça do povo. Então você já está entendendo, Paulo, só pra gente fazer um resumo aqui então. Paulo foi impactado pelo poder de Deus, começou a viver a liberdade cristã, e ele falou, eu não posso guardar só para mim. Eu preciso colocar aos irmãos lá de Roma. Aí aqui, o conteúdo, para você ter uma ideia. Paulo vai abordar nesse livro de Romanos alguns temas específicos, né? Sim. Você viu que tem um tema, fala quais são os temas aí, ô Juliano. Um desses temas tem muita gente aí com dúvida. Sim. Assim, tem dúvida, eu mesmo muitas das vezes já tive no passado, enfim. Fala um pouco desses temas aí. É a eleição, predestinação, justificação, glorificação e a herança dos salvos. Dentro dos dois primeiros citados, a predestinação e a eleição, existe até segmentos, né? A pessoa ou é um ou é outro. Sim. E ele vai e explica nessa carta de uma maneira só, de um jeito só. Né? Bacana. Então, você quer saber mais sobre esses temas polêmicos? Você já ouviu falar predestinação, está predestinado. Vá lá, procura. Essa aula tá uma bênção. Procura lá esse professor teu de escola bíblica dominical. Você vai ver que através dessa carta Paulo estava se preocupando em levar algo para levantar a cabeça daquele povo da época. E contigo e comigo não pode ser diferente. A ponto, você vai ver aqui que pessoas foram impactadas por essa carta. Muitas Que coisa, hein? Muitas pessoas foram impactadas. Rapaz, eu fiquei boquiaberto aqui. A gente até viu aqui. A gente vai ver lá depois. Quem você já ouviu falar? Agostinho, Lutero e John Wesley. Agostinho, Lutero e John Wesley foram impactados por essa carta. Por que você não procura saber o que essa carta pode ser para você também? Você nunca teve essa vontade? Vai mudar. Eu acho que é o momento propício, né? Para essa pessoa procurar entender mais sobre isso, ô Juliano. E o que releva isso? O que você acha que fez com que essas pessoas citadas aqui tivessem essa mudança? O que você acha que foi o fator mais importante? A carta em si, como eu estava dizendo, ela foi escrita em aperto. E sempre quando Paulo falava lá sobre o espinho na carne, que é um tema também muito polêmico, ele falava assim: eu tenho prazer na dificuldade porque eu vejo o poder de Deus. E ele estava passando uma dificuldade muito grande no momento que ele escreveu. E sempre quando a gente está em dificuldade, a gente vê que só Deus pode nos ajudar. E é aí que entra essas três pessoas citadas. Eles estavam em dificuldades, um estava totalmente envolvido com o pecado e viu que Jesus queria alguma coisa na vida dele. E ele foi e se converteu. Bacana. Bom, já dei motivos de sobra para você ver, experimentar o que essa lição pode ser para você. Primeiro, experimentar do poder de Deus. Você quer ter esse experimento do poder de Deus? Busque. Segundo, ter essa liberdade cristã, né? Sim. Que é o ponto principal dessa introdução, dessa lição, desse domingo. O ponto principal, liberdade cristã, que Cristo nos traz para sermos livres. E depois, você vai ver que toda essa doutrina que Paulo comenta sobre predestinação, que são assuntos polêmicos, justificação, glorificação e a herança dos salvos, você vai poder ver o que isso tem a ver com a tua vida, para a tua salvação, para você ter mudança de vida também. E eu vejo também como uma renovação espiritual, né? Sim, essa carta, como a gente vai voltar na primeira frase que eu citei.
O escritor da revistinha diz: se você estudar com zelo essa carta, você nunca mais vai ser o mesmo. Você não tem como você mastigar essas palavras, você provar essas palavras e continuar na mesma vida, sem nenhuma mudança gloriosa para o nosso Deus. Então é um benefício tremendo essa pessoa só Sim, vai ter, né? sim. Eu creio. Você está entendendo agora? Ó, Deus conta contigo, com a tua iniciativa, porque Ele tem algo grande na tua vida. E a gente já vai concluir no seguinte: como o Martin Lutero teve uma experiência tremenda, foi um dos grandes reformadores, como John Wesley também, como o próprio Agostinho também teve várias mudanças ali, impactadas. Eu fui impactado, nós conversando aqui há pouco, né, Juliana? Sim. Você também foi impactado, né? Sim, Foi algo impactante para tua vida, não foi? foi. Eu li a passagem que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, e me converti. E por que agora você não pode ser impactado? Gostou da ideia? Então você vai fazer o seguinte, a gente vai concluir agora, minha consideração agora final é o seguinte: Deus tem coisa boa para você, Ele quer revelar o poder dele a você, através do Evangelho, que são as boas novas de Cristo, nessa carta que Paulo se preocupou em mandar lá para o pessoal de Roma, e muitos foram impactados com esse poder que Deus atribuiu para eles. Para você e para mim não pode ser diferente. E você, Jô, quais as considerações finais aí que você pode fazer para essa pessoa também? O que Deus espera da gente é prazer em buscar a sua palavra, né? Em Efésios diz que nós temos que ser filhos amados de Deus, filhos amados de Deus. Então busque a palavra de Deus, busque esse conhecimento que é de graça, né? E se na sua igreja não tiver, como eu já vi igreja que não tem, se comunique com o seu pastor e peça que ele providencie esse momento de estudo na sua igreja. Bacana. Ó, eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: você pode curtir, apertando o like aí, né, o joinha, como gostou desse vídeo. Você pode repassar esse convite através desses, beirando quase 20 minutos aí que nós fizemos desse comentário, né, que passou rápido. Pessoas que talvez, às vezes não queria ir na escola dominical tal, vá lá, esse trimestre está uma benção. E se porventura você está num local onde não tem acesso a igrejas, se você quiser um apoio, tanto meu quanto do Juliano, você pode mandar mensagens no comentário ou me chamar aí no inbox mesmo, não tem importância. A gente tem um prazer em querer te ajudar. Por quê? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Amém? É assim que a gente se despede desse vídeo, né? Sim, e esperamos a resposta. Com certeza. Deus te abençoe. E ó, compartilha aí, dá um like aí no nosso vídeo e envia para pessoas aí esse convite. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos.